Se o sofrimento é resultado da não entrega, da não aceitação de alguma coisa que a gente está vivendo, e Eckhart propõe, dentro das reflexões, que a gente se entregue ao sofrimento. Como que é possível se entregar à não entrega? Como que isso aconteceria de fato, né? E as reflexões que ele traz é que a resistência, né, a não entrega, ela só acontece, ela é responsável, na verdade, por todo o sofrimento. Tudo que nós resistimos gera sofrimento na nossa vida. Essa não aceitação dos fatos, mesmo que a gente viva, que a gente esteja convivendo, intimamente existe uma não aceitação, uma não concordância com aquilo que se apresenta. É por isso que qualquer resistência, inaceitação, sofrimento, medo, raiva, a própria depressão, a ansiedade é a não aceitação. É a não aceitação dos fatos, do comportamento das pessoas, das consequências que geraram, que aconteceram dos fatos vividos. É como se fosse uma espécie de revolta, né, em relação às circunstâncias da vida. E essa resistência que gera todo o nosso sofrimento. Quando a gente se permite, quando a gente está dentro da experiência aceitando, no movimento de aceitação, o sofrimento ele automaticamente acaba. Porque a aceitação, ela não precisa envolver necessariamente a concordância, né? A validação de alguma coisa que a gente acredita estar errada. Mas essa entrega, ela exige muita humildade da nossa parte. É realmente um desenvolvimento de humildade quando se fala em aceitação. Eu gosto muito de uma oração, chama Oração da Serenidade, que ela diz o seguinte: concede-me, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que eu posso mudar, coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Então, essa oração, ela tem muita referência a isso, porque muitas vezes a gente briga interna e externamente com situações que a gente não pode mudar, que não está ao nosso alcance mudar. E esse movimento de não aceitação é um movimento de prepotência, de querer ter um poder que a gente não tem, de não aceitar as escolhas do outro, a forma do outro lidar comigo, o que o outro me fez, o que a vida, né, aparentemente está fazendo para mim, como eu estou me conduzindo, ou a não aceitação de si próprio, a revolta contra si próprio. Tudo isso, esse movimento de rebeldia está vinculado a essa falta de entrega, de aceitar as coisas que a gente não pode mudar. E coragem para mudar aquelas que a gente pode. É interessante porque a etimologia da palavra coragem é agir com o coração. E agir com o coração é quando a gente não é a emoção, é o coração. Então, agir com o coração é quando a gente busca os nossos sentimentos nobres como direcionamento para tais ações. Então, é o total estado de entrega. Quando a gente tem um movimento de coragem, de agir com o coração, quando a gente busca compreender as situações ou as pessoas sem necessariamente concordar, mas respeitando o comportamento, o estado, né, o estágio moral, espiritual de cada um, respeitando os conflitos que levaram aquela pessoa a agir daquela forma, respeitando as coisas como elas são, como a gente muitas vezes respeita uma criança quando não consegue executar uma ação como um adulto, quando a gente respeita uma árvore que ainda é uma mudinha, que não deu os frutos que a gente gostaria que desse, é um olhar mais profundo dentro da capacidade que cada um e que as próprias circunstâncias da vida podem nos trazer. Portanto, entregar-se ao sofrimento não é você abraçar no sofrimento e, oh meu Deus, né, pobre de mim. É não resistir para não gerar o sofrimento. E essa não resistência não pode acontecer através da própria exigência da mente, mas sim da entrega, do estar consciente e aceitando os fatos, as situações, como elas se apresentam dentro das circunstâncias, dentro das possibilidades que a própria situação em si requer ou oferece. Isso porque nunca é a situação que causa o sofrimento, não é fora.
não são as pessoas, não são as coisas que aconteceram. O sofrimento é sempre algo interno, é sempre uma escolha baseado na interpretação que a gente faz. Então, nós somos responsáveis, né? Cada um de nós é responsável pela resistência que coloca dentro daquilo que vive. E Eckhart traz uma frase aqui que eu achei sensacional, que exemplifica, né? Que traz a reflexão de uma forma mais profunda. Se você não consegue aceitar o que está lá fora, aceite então o que está dentro. Então, se você não consegue aceitar as pessoas, se você não consegue aceitar o que aconteceu, o que você viveu, o que a vida trouxe de experiência para você, aceite o seu sofrimento, aceite a sua dor, aceite a sua dificuldade, aceite o seu conflito. Eu uso muito, comento muito na terapia sobre a possibilidade, né, o movimento de a gente muitas vezes curtir a nossa fossa, que a tendência é que a gente sempre queira fugir do sofrimento, fugir do conflito, da dor, né? E sempre buscar a aproximação do prazer. Então, vem alguma coisa negativa que eu não aceito daquilo que eu vivi, independente de certo ou errado, e a tendência é que a gente queira sempre fugir dessa dor, né? E curtir a fossa, né? No meu termo mais assim, comum, Eckhart traz aqui uma reflexão fantástica também que eu gostaria de ler com vocês. Se você não consegue aceitar o que está fora, aceite então o que está dentro. Isso quer dizer, não resista ao sofrimento. Permita que ele esteja ali. Entregue-se ao pesar, ao desespero, ao medo, à solidão ou a qualquer forma de sofrimento e o assuma. Abrace o sofrimento. Veja então como o milagre da entrega transforma o sofrimento profundo em uma paz profunda. Essa é a sua crucificação. Permita que ela seja a sua ressurreição e ascensão ao céu. Então, é a forma de iluminar. A aceitação e a entrega, através desse exercício de humildade, simplesmente ilumina qualquer sentimento que a gente esteja sentindo. Claro que muitas coisas fazem parte do nosso processo evolutivo, das experiências da vida, a dor, a saudade, né? Mas a resistência que gera o sofrimento não precisa necessariamente acontecer, nos acompanhar.